Bom, então boa tarde a todos. Hoje a gente vai conversar sobre a obra Max e os Felinos, do Moacir Scliar, que é o objeto de estudo da Heloíse, né? Objeto de estudo de TCC. Então a Heloíse vai fazer uma apresentação do autor, né? E depois a gente começa a conversar sobre a obra, tá bom? Então, Heloíse, fica à vontade. Bem, essa é a obra, né, que eu estou trabalhando e eu escolhi ela porque, primeiro, eu identifiquei, né, com o filme, que era As Aventuras de Pi, que é um filme que eu gostava muito, e aí depois eu fui reparando no fantástico, né, que eu acho que existe aqui nessa obra. E aí eu fui estudar Moacir Clear, né, fui ver sobre a vida dele. E Moacir Scliar, ele nasceu em 1937, né? E ele faleceu em 2011. Ele era judeu, né? E a família dele, ele veio da Bessarábia, que é uma região ali perto da Rússia, né? Da Ucrânia. E a família dele morava numa aldeia que era constantemente invadida, né? Violentada. As mulheres eram estupradas. Então, assim, era uma vida muito difícil. E existia uma fundação na época que ajudava essas pessoas a sair dessas regiões de risco, né? E ir para a América, por exemplo, né? E então vieram, tanto a família do pai quanto a família da mãe vieram para o Brasil, né? Na região lá de Porto Alegre, e moraram numa fazenda. Quando Moacir nasceu, né? Eles foram morar ali num bairro chamado Bonfim, que era um bairro de judeus, né? Toda a vizinhança eram judeus. E aí, nesse bairro, como eles eram muito pobres, eles não tinham muito o que fazer. Então, uma forma de entretenimento era contar histórias. Então, a vizinhança se reunia, né? E eles ficavam contando histórias uns para os outros. E os pais do Moacir eram contadores, né? De histórias, ambos. Então ele puxou essa veia assim, né, de escritor, de contar histórias por causa deles, assim. E a mãe gostava muito de ler. A mãe inclusive deixava de comprar coisas para casa, né, para ela, para comprar livros. E o Moacir ele teve essa influência, né, da literatura assim dentro de casa desde cedo. E ele inclusive ele até os livros que eram proibidos por ela, né, ele ia lá e achava e lia. Então, ela também, tanto o pai quanto a mãe vieram crianças para cá, e a mãe ela foi até naturalizada brasileira. Ela se tornou professora, inclusive professora do Moacir, né, no primário. E aí o Moacir começou a escrever desde criança. Com 12 anos, ele escreve o primeiro artigo dele. Ele mudou de escola, né? Saiu do primário, ele foi estudar numa escola católica, porque era uma escola muito boa. Só que era católica e ele judeu. E então ele assim, ele entrou em crise ali existencial, né? Crise de valores, né? Da sua identidade por causa disso. Ele era excelente aluno, ele era o melhor em todas as disciplinas praticamente, inclusive em religião. Então, por causa dessa crise constante que ele teve, ele acabou pedindo para a mãe para sair desse colégio. Depois ele foi estudar num colégio público chamado Júlio de Castilho, e aí foi um momento que ele viveu aquele período de movimento estudantil, né, e que Marx estava assim muito conhecido, né? O socialismo estava em alta, essa ideia. Então, os jovens eles se reuniam ali e ele, né, começou a ter as ideias dele, as suas visões políticas a partir dali. E ali ele também escreveu um conto chamado Relógio, né, que foi até publicado no jornal. Depois disso, né, ele resolveu fazer medicina. E aí, medicina por quê, né? Se ele já estava escrevendo, mas é porque ele era judeu, né? E isso foi uma das coisas.
ter uma profissão considerada por eles era uma coisa importante, né? Tem muito, o Moacir, ele fala muito dessa culpa judaica, né? Então eles são muito exigentes assim com relação a eles. Então tinha isso e tinha também porque ele tinha medo de doenças, então ele foi para essa área e o Moacir assim deslanchou na medicina ao mesmo tempo que ia deslanchando também como escritor, né? Ele publicou um livro chamado Histórias de um Médico em Formação, e foi a primeira obra dele, e falava sobre essas histórias que ele ia vendo na faculdade, naquele período de faculdade que ele estava aprendendo e que estava analisando também. Em 68, ele escreve o primeiro livro literário, que é um livro de contos, Carnaval de Animais, que eu li também, né, que traz esse olhar dos animais. Então, ali começa, né, essa análise do Moacir. E aí ele começa a escrever muito. Em 72, ele lança o primeiro romance, chamado A Guerra do Bonfim. E, paralelamente, a medicina também, ele decidiu ir para a saúde pública e foi conseguindo cargos, assim, também, a níveis públicos, né, por esse lado também. Então, o Moacir deslanchou, ele escreveu mais de 70 obras, contos, romances, novelas, crônicas, ensaios. Acho que ele só não escreveu poesia. Então, foi isso, assim. O Moacir escreveu demais, ele era um fenômeno, assim. E aí, quer que fale da obra? Sim, você pode falar da obra, daí a gente começa a conversar mais livremente, né? Tá. Então, fazendo um pouco um resumo, né? O livro ele é dividido em 3 capítulos, né? O narrador, ele é um narrador ali onisciente, né? E aí ele traz 3 felinos de referência, né? E alguns outros no meio da história. Primeiro ele vai falar que Maxi tinha medo do tigre empalhado, né? O pai era peleteiro, que ele tirava a pele dos animais, né? E vendia na loja. E no depósito, Max, por mais que ele tivesse medo do tigre empalhado na parede, no depósito ele gostava de ficar de frente, assim, com as peles, principalmente, como diz o narrador, de felinos. Então ele tinha uma relação assim meio contraditória, né, com os felinos. Também tinha um livro que ele gostava muito, que era As Aventuras do Pedro, que esse personagem, ele ia viajando nos países, assim, né, na África, no Brasil, e aí ele gostava muito de uma história, né, do Pedro, quando o Pedro encontrava um jaguar, só que nesse caso o jaguar era um bonzinho, né, era um humorado, infantil, né, um personagem infantil. Depois o Max, ele se envolveu com a Frida, que era uma pessoa que trabalhava na loja do pai dele, né? E ali a Frida também é um nome já, né? Tem uma relação com a Frida, né? Que a gente conhece. E aí ela faz dele um homem, né? E ele perde o medo do tigre, depois que ele vira homem, digamos assim. E depois ele vai para a faculdade, né? Quando ele vai para a faculdade, ele quer estudar ciências naturais, e aí ele se identifica com as pesquisas sobre gato, né? De um pesquisador, do professor Kuntz. Esse pesquisador, ele também conhece o Brasil e conhece sobre os felinos. Então, o narrador está sempre trazendo ali a relação dele com os felinos. Depois que ele voltou da faculdade, ele voltou a ficar com a Frida, só que a Frida estava casada. E aí o marido descobre, e aí ele precisa fugir do país, porque o marido, ele era militar, né? Ele era nazista, e aí ele precisou fugir.
o Max fugiu, pegou um navio. Aliás, ele tinha até perdido um navio que vinha para o Brasil, depois ele conseguiu um outro só de cargas, e nesse navio tinha alguns animais. E aí descobriu depois, né, que o navio afundou, e aí ele descobriu que o cara queria o seguro dos animais e que já estava, desde o início, já iria afundar esse navio. E aí, por fim, ele para no escalé, ele consegue um escalé e sobrevive ali, tem alguns alimentos, só que o sol é muito forte e ele começa a alucinar, ter visões ou sonhos, né? A gente não tem muita certeza. E aí é quando surge o jaguar, né? O jaguar a gente também não sabe, né, se é uma alucinação, se é um sonho, o que é, mas o jaguar, ele não ataca, né, o Max. Ele fica ali na espera, né? E aí Max fica pensando se é porque se ele é treinado, né? Por isso que ele não ataca, não sabe. Mas aí ele resolve pescar para pro jaguar. Só que o Max, ele não. O narrador ele enfatiza que o Max não é um bom pescador, mas nesse dia ocorre um milagre bíblico e ele pesca muitos peixes, muitos. E aí ele vai alimentando o jaguar, né? E vai construindo assim uma relação, né, de respeito ali, mas ele tá morrendo de medo ao mesmo tempo. Então a gente fica assim, será que vai atacar? Será que não vai atacar? Enfim, tem um momento ali com um tubarão, né, que um tubarão surge, né, por causa do sangue, né, que tá ali atrás, e aí o jaguar vai enfrentar esse tubarão. E para que não fique ali mexendo no barco e possa virar, né, o Max acaba indo segurar o jaguar. E mesmo assim o jaguar não ataca o Max, que é muito estranho, né? Passa-se mais um tempo, nesse momento o Max já não está pescando mais como antes, né? E o animal começa a ficar com fome, mas ele não ataca ainda o Max. E aí vem uma gaivota, e aí o Max vê que está próximo à terra, porque a gaivota, né, é um sinal que tem proximidade ali com alguma terra. E aí ele quer saber para onde que vai, mas o jaguar vai e come a gaivota. E o Max, com muita raiva, vai para cima dele, né, derruba, caem os dois na água, e aí depois o Max é resgatado por pescadores, e aí os pescadores falam que deve ter sido alucinação, porque ninguém viu nenhum jaguar. Enfim, ele vai para Porto Alegre, né, vai para uma pensão, aprende português, ele vende as joias da mãe, né, para sobreviver. E aí tem uns gatos, né, nessa pensão, que começam a miar muito forte, né? E aí mia um dia, né? Ele não vai se atentar ao que é. No outro dia seguinte, eles começam a miar de novo. Ele fala que mia tanto que ele tapa os ouvidos e continua a ouvir. E aí, quando ele vai ver na janela, ele vê um homem, né, vestido como se fosse um nazista, né, fazendo até posição de nazista. Então, ele acha que é um nazista que está ali. E aí, depois ele descobre que não, né, que esse homem, na verdade, o Brasil estava numa época de ditadura. Então, era por isso que ele achava que era parecido, mas não era. Enfim, ele decide ir embora, assim, ir para a Serra, embora da cidade de Porto Alegre, vai para a Serra. E aí entra o terceiro capítulo, né, que é da onça. Bem, ele, nesse período, ele conhece a futura esposa, que é uma índia, né, que o empregado traz a sobrinha índia para trabalhar lá para ajudar ele. Aí ele casa com ela, tem uma filha, né? Acaba a guerra, né? Passa esse período do nazismo, vem a guerra, acaba a guerra, né? Acaba a guerra lá na Alemanha, ele vai lá para visitar a família, descobre que a mãe já tinha morrido e que o pai estava no asilo, que não tinha mais nada, né?
e encontra Frida e descobre que o marido não estava lá, né? E ela acha que ele fugiu. E aí, quando ele volta, né, ele tem uma surpresa, assim, o vizinho dele é a cara, né, pelo menos na imaginação, para ele é a cara do marido dela, né, quem perseguiu, quem foi a causa dele ter ido para o Brasil, né. Então, ele começa a ficar desesperado, fica doente, né, ele fica muito mal com isso e ele denuncia, né, ele vai na delegacia, vai em jornal, ele coloca uma bandeira lá para dizer que o cara é nazista. Enfim, quando ele vai para casa, na noite seguinte, os coelhos dele são assassinados. E aí o empregado dele diz que foi uma onça que fugiu, né? Porque estavam falando na região que tinha uma onça fugida de um zoológico, mas ele não acredita. É engraçado, porque em todos os felinos ele acredita, mas nessa ele não, ele fala que foi o vizinho, que essa onça é o vizinho. E aí ele cisma com o vizinho e continua os ataques a ele. E depois a filha dele, a filha do Max, é atacada por alguma coisa, né? Que o empregado também acha que foi a onça. Só que ele, desesperado já, não acreditando nisso, né? A menina não lembra, né? O que aconteceu com ela, que é bem estranho também, porque fala que ela não lembra até a idade adulta. E aí ele vai lá, ele pega uma faca desse tamanho, né? Ele vai lá e para matar o vizinho, né? O vizinho acaba até se matando. E aí é isso, assim, ele termina, vai preso, né? Passa 6 anos preso. E aí depois, quando ele sai, ele vai criar gatos, né? Gatos super dóceis. Que aí o narrador até diz que ele os gatos ronronam quando ele canta músicas de niná e também lida bem com crianças. Então ele termina dizendo que o Max ele ficou bem com seus felinos, né? Então é isso a história, né? A obra ela se passa num período da ditadura, né? Não, na verdade, a época que ele escreveu, né, é um período de ditadura no Brasil, então ele tem essa coisa da denúncia da repressão, né? Na obra em si, tem essa questão do nazismo, né? Tem essa relação do livro com o livro Life of Pi, que é do Ian Mattel, que foi, até ganhou um prêmio Booker Prize 2002, e o The Guardian acusou ele de plágio do Moacir, então tem essa questão, né? E o Moacir, ele não quis entrar em processo judicial, ele aceitou uma retratação, né? E disse que ficou claro que as visões eram completamente diferentes. Existem muitas metáforas no livro, né? Eu, no início, achei que, né, teria até um único sentido, mas não, eu acho que são vários sentidos nesse livro aqui, que a gente tem um artigo, né, que fala que os felinos seriam as próprias identidades dele, né, as suas memórias com as suas raízes, né, enfrentando essa americanidade, né? Então seria esse encontro ali, esse conflito consigo mesmo. Mas tem outros tipos, né, de interpretações, né? Pode-se dizer que são autoridades, né? Essa figura dos felinos como figuras autoritárias, né, políticas. Pode-se dizer também psicológica, como se fosse o medo, né? O Moacir, ele era muito influenciado por Freud, ele lia muito Freud, então pode ter essa influência psicológica, né? Então são assim, são várias possibilidades de interpretação, mas as metáforas elas pertencem, né, a uma estrutura assim do fantástico, assim, tem essa essa coisa, né? Então é isso.
Beleza, Heloísa, obrigado. Bom, eu acho que dá para a gente utilizar, né, os conceitos da literatura fantástica para analisar esse livro, né? Mas como você própria falou já nas nossas conversas, nenhum conceito do fantástico, ou melhor, esse livro não se enquadra com facilidade em nenhum dos conceitos, né? Uhum. Então, eu queria propor para os demais, né, para assim, para a gente pensar em cada um deles, por exemplo, né? O que vocês acham, né? Por exemplo, se a gente for pensar no conceito do Todorov para começar, né? Por que não se enquadraria, né? Ou vocês acham que se enquadraria bem, né? Daí abrindo para todos. Eu posso também? Pode, pode. Eu acho que se enquadraria em algumas questões, né? A hesitação do leitor, a utilização de metáforas, né? Que ele fala sobre isso. Eu esqueci o nome da palavra, como se escondesse alguma coisa, né? Na narrativa, assim, ficasse aquela. Eu esqueci o nome que ele fala sobre isso. Eu Sabe que não sei o que você está querendo dizer. eu não estou lembrando agora o nome. Mas, enfim, alguns elementos na narrativa, né? Porque o Todorov ele fala muito sobre a estrutura narrativa, né? Aham, Então, sim. então, quais elementos ali que se parecem, né? Eu Sim. acho Ah, que o algumas que... coisas não se encontram, né? Não pertence ao período histórico, né? Não é narrado em primeira pessoa, né? Que é uma coisa que Todorov fala, mas também ele fala que não é essencial, né? Ele fala que é uma coisa que é comum. E uma coisa que eu acho que é interessante também falar é que o Todorov, ele fala que, por exemplo, a utilização de vampiros quer dizer que está simbolizando alguma coisa, né? Uma coisa que na época era proibido de se falar. Então, por esse aspecto, eu acho que tem uma relação também, porque como era uma época de ditadura, ele não poderia falar assim concretamente sobre quem estava no poder. De repente, se ele queria falar sobre isso. Então, ele acabou utilizando isso, né, como um recurso, sei lá, uma estratégia. Até a moça do artigo, né, que tá no livro, ela fala sobre isso É também. a Zilá Bern. A Vilar, quer ver? Acho que ela não é exatamente uma moça, né? Ela, Ela fala assim: o apelo ao fantástico que esconde um certo número de enigmas e de mistérios foi a estratégia escolhida por ambos. No caso, ela está dizendo do Moacir e do Ian Mateu, né? aham. Mas eu acho que é isso, sabe? É como se fosse uma estratégia, né? Um recurso para poder falar sobre isso. E o que se utilizava muito na época, né? Nessa época que o Todorov considera como fantástico, porque não se poderia dizer muitas coisas, né? Claramente. Aham. Mais alguém quer falar? Eu acho que ele não dá conta, igual eu vi muita semelhança, assim, não de conteúdo, mas no caso do Murakami, né? Ele não dá conta, a teoria do Todorov, de explicar tudo, ou de se enquadrar tudo ali. Algumas coisas, assim, né? Que meio que são semelhantes, né? Mas ele não dá conta. Eu acho que o Todorov, ele limita muito, né? Ele na tentativa de descrever muito, ele acaba limitando. Eu também senti muita essa dificuldade, limita demais.
Sim, ele é muito restritivo, né? Essa é uma crítica que se faz a ele, né? Mas então, a partir do conceito que ele formula, dá para a gente perceber o que é diferente, né? Então, mesmo sendo muito restritivo, tem uma utilidade para a gente na nossa análise, né? Então, a gente pode perceber, por exemplo, que não tem fenômeno sobrenatural, né, nessa obra, né? Nada do que acontece é sobrenatural. Além disso, o mundo realista, ele é realista, só que se vocês forem pensar, né, é uma obra relativamente curta, né, para o tanto de tempo que ela engloba, né, da história, né? E por isso, assim, a impressão que eu tenho é de que não tem muita coisa é contada muito rápido, né? Então a Heloíse falou assim, o narrador é onisciente. É um narrador meio estranho, porque ele é em terceira pessoa, né? Ou heterodiegético, né? Ou seja, ele não é personagem, né? E por um lado o foco dele é bastante ligado ao protagonista, ao Max, né? Então é como se assim ele não vai adiantando muita coisa, né? E eu não sei, eu teria que ver mais detidamente, mas assim, por exemplo, ele não fala do que passa na cabeça ou no sentimento dos outros personagens tanto quanto fala do. Sim. Mas tem uns trechos que me parecem assim meio apressados, né? Por exemplo, o Max pega um navio, ele perde o navio certo, né? E ele vai pegar um navio lá que está transportando animais, né? E esse navio sofre um naufrágio. E daí o narrador explica que esse naufrágio já estava planejado para que o empresário e o dono do navio lá recebessem a indenização do seguro, né? Não é isso? Uhum. Só que isso, assim, pelos indícios, assim, que o próprio Max teria, né? É muito apressado, né? Porque o que ele vê são movimentações entre o dono, né, dos animais Aham, e o comandante lá, né? sim, pois é. Então, na minha opinião, É como se fosse assim, é, foi mais do que o Max achava que foi, né? como se fosse assim, o narrador, a maior parte do tempo ele está com a consciência dele focada no que o Max consegue compreender. Isso, Em isso. alguns momentos ele adianta muito rápido uma explicação como se fosse assim, inequívoca a respeito daquilo que aconteceu, né? Fala, Plínio, você quer falar? Sim, eu vou participar. Parabéns, Luiz. Nossa, muito, muito chique a apresentação. Super legal mesmo, né? Bem, bem, bem chique mesmo. Então, isso me faz lembrar, foi a terceira leva de europeus que vieram para o Brasil, né? Sendo a mãe, o pai do Moacir, justamente quando estava o boom da ideologia marxista na Europa, né? Certamente que as histórias que mãe e pai dele contavam, certamente que inspiraram para essa ficção, né? E aí, claro, ele se aproveitou dessas narrativas todas, né? Até porque naquela época éramos verdadeiras, né? Nós estamos falando no final do século XIX, 1890, né? 1900, o Brasil também se torna república, tem aquela coisa toda, a expectativa dos imigrantes europeus, que é a terceira leva dos imigrantes europeus, né? Um pouco antes
um pouco antes do estopim da Primeira Guerra. Daí, ele deve ter se aproveitado bastante dessas narrativas, né? Muitas coisas que a gente pegar para ler e tal, da história, da historiografia. E daí, dentro disso, quando vocês falam, até você brincou, Fábio, no outro dia, tô ficando Todd de tanto ler Todorov. Todorov é incrível, né? Porque ele é um recurso, uma referência nas letras, na história, na historiografia, na antropologia. Então, assim, é uma loucura. Todorov é uma loucura. E daí eu sempre faço essa comparação de latino-americano com europeu e com estadunidense, na questão do lado mais da psique, da fenomenologia, né, dos escritores, né, e aí é um ponto que a Heloísa falou, que eu li alguns trechos, eu li umas 20 e poucas páginas, aí assim, interessante também que ele deve ter se inspirado também, né, porque ela comentou, quando ela falando do momento que ele estava como jovem, né, estudante, participando dos movimentos da ditadura no Brasil, certamente que também ele deve ter feito algumas metáforas aí, né, para não se expor tanto. Então, eu acho assim, para mim, um super conto, uma super literatura fantástica, já que eu tenho aprendido tanto com vocês aí, conhecendo sobre literatura fantástica. Enfim, para quem não ia falar, tô meio de pirona agora, 40 gotas, vamos ver o que dá. Vendo de febre aqui, meu. Obrigado. Bom, mas eu então... ia falar isso também, professor. Que, assim, que o narrador, ele parece que está contando uma história. Eu também senti isso, igual o Plínio, assim. Como se estivesse ali contando uma história para alguém, entendeu? Por isso que talvez não tenha sido tão longo, assim. Assim, na verdade, eu acho que não dá um aspecto tão realista quanto poderia por causa disso, né? Ele conta muitas coisas muito rápido, né? De um período de tempo muito longo, né? Então não cria uma verossimilhança tão grande, né? Então, por causa disso, que não tem tanto um efeito fantástico conforme o que o Todorov formulou, né? Porque para ter o efeito fantástico tem que ter um realismo muito bem estabelecido, né? Muito bem construído, e um sobrenatural que entra em choque com esse realismo, que causa uma estranheza muito grande, né? Isso não acontece, né? Então, assim, bom, é uma crítica, assim, claro, né? Que se a gente for comparar com o Kafka, né? Que é um autor que inspira bastante ele, né? Uhum. Qualquer autor a maioria dos autores vai ficar aquém, né? Oh, meu Deus. Inclusive, Todorov discute sobre Kafka, né, também. Mas então, se for pensar na Metamorfose, por exemplo, né? A Metamorfose é uma história com muito menos elementos, né? Mas o realismo é muito mais bem construído, né? E o acontecimento extraordinário é muito mais extraordinário, né? Por isso que a estranheza é muito maior, né? O narrador é mais ou menos parecido em alguns aspectos, porque é um narrador heterodiegético, né? Que não é personagem, né? Mas ao mesmo tempo, essa consciência desse narrador é um tanto limitada ao protagonista, né? Isso gera o efeito de estranheza, né? Então, claro que o propósito do Moacir Scliar não foi fazer a mesma coisa, né? Mas para a gente perceber isso que eu estou colocando, né? Como limitação da narrativa dele, né? Eu acho que no prefácio fala um pouco a respeito de ele escreveu super rápido isso aí, né? Não é? Ele escreveu, sei lá, em alguns dias, né? Então, Então, eu acho que é por isso que é como se eu estivesse contando
alguma coisa mesmo, assim, Entendi. estivesse contando oralmente, né? Uma Aham. coisa mais da oralidade. Aham. Tem um trecho também que me chamou a atenção, que, assim, de um modo geral, a história é assim o tempo inteiro, né? É muita coisa, né? Que vai sendo contada muito rápido, né? Tem um trecho que me chamou a atenção também, que ele fala lá dos integralistas, né? Ah, tá tendo um desfile de jovens com um símbolo É a, parecido. é a parte que ele vê que aquele vizinho, né? Ele não, na verdade não era nazista, né? O primeiro vizinho lá da pensão. É, mas ele tá falando dos integralistas, né? Do Plínio Salgado lá, né? E que tem muita semelhança com o nazismo, né? A ideologia deles é muito próxima, inspirada, aliás, né? No nazismo. Mas eu acho que ele não falou muito dessa parte por causa disso, né? Por causa da ditadura, com medo de. Não, então, quando foi que ele escreveu Marx e os Felinos? 1981, que ele publicou, né? Aham. 81, né? Já era um período meio final da ditadura, né? Assim. Não, eu acho que não. Eu acho que não é por isso. Né? Eu tô falando assim, ele explica, o narrador explica. Que depois o Marx, muito tempo depois, o Marx entenderia que eram integralistas. Né? Não, ele vê um desfile, Então, mas que são muitos detalhes. Oi? Aí, nesse momento que tá acontecendo o desfile, que ele percebe, aí ele bota assim no final, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o trecho. Não, então, Heloísa. Não, mas é isso mesmo que você tá dizendo. O narrador explica, isso que eu tô querendo dizer. Né? Sim, sim, sim. Acho que durante a ditadura não existia nenhuma restrição para se falar contra o nazismo. Né? Não existia isso. Né? Assim, ninguém era doido o suficiente para defender o nazismo na época da ditadura. Nem mesmo os militares, né? Entendeu o que eu tô querendo dizer? Achei aqui o pedaço. Fala assim, ó, o desfile, o olhar arrogante dos jovens, os braços erguidos, as bandeiras, o rufar dos tambores, tudo aquilo perturbara-o demais. Naturalmente, nada sabia sobre o integralismo do Plínio Salgado. Isso aí, né? É como se o Marx desconhecesse, né? Sim, mas não só isso, mas o que eu estou querendo dizer é assim, o narrador explica, né, uma coisa que o Marx desconhecia, né? Isso significa o quê? Significa que o narrador sabe mais do que o Marx e ele adianta para a gente. Sabe sobre o Marx, é verdade. Uma narrativa mais moderna não explicaria tanto, entendeu? Mais moderna deixaria esses buracos para o próprio leitor completar, né? E não é difícil que o leitor entenda sem que o narrador explique esse caso específico, né? E mesmo aquela história do... Eu não entenderia, não. Não, é porque você é nova, né? É porque você é jovem para entender, né? Porque é um período da história, né? Como aí, né? Então, o período que está sendo retratado aí é um pouco anterior à Segunda Guerra, né? Não é isso? Tanto é que passa pela guerra e termina a guerra, a Segunda Guerra. Agora, então, pegando aqui o integralismo, o integralismo foi em 1932. O Moacir nasceu em 1937, que a Heloísa falou. Então, ele tinha 5 anos. 5 anos, se pá, foi um momento que ficou na memória dele de infância, né? Na tenra idade. Né? E aí ele mencionar, ele fazer essa loucura toda, dessa ficção toda, desse devaneio dele nesse conto. Pode ser isso também, pode ser, né? E aí com relação
Mas aí, assim, Não, que a Luiz não falou, com relação ao início do arquivo que você passou para nós, que fala da questão da matéria jornalística lá, de relação ao plágio, com relação ao canadense lá, que eu nem lembro o nome agora. Talvez ambos tenham se inspirado em algum livro, e alguns livros de leitura de alguns livros europeus e também de algumas narrativas, porque tanto na América do Sul quanto na América do Norte houve a chegada dos europeus no Novo Mundo. E, de repente, com relação ao plágio, pode ter sido uma mera coincidência, né, de o escritor canadense ter ambos contos, né, os escritos serem parecidos e dar o furdunço todo do ano 2000, né, pode ser mera coincidência, eu acredito em mera coincidência. Ampla, até porque, inclusive, Luiz, né, você é carioca, você é nordestina, o sotaque, aí você acha que... Hã? Carioca, sotaque entrega logo, né? Então, daí, você não falou Freud, né? Você falou Freud, então, aí quem sabe, né? Então, eles, quem sabe, lendo, então é assim, mas já falando lá da questão do plágio, né? Enfim, eu jurei que eu não ia participar aqui, mas vamos ver, estou então, tentando resistir. em Plínio, acontece assim, ó, o integralismo, né? Você falou que começa em 30, né? Por aí, 32. Eu peguei na internet aqui 32. Tá, começa em 32, mas continua, eu acredito, por bastante tempo e até durante a Segunda Guerra ainda existe, né? Não é isso? Certamente, né? Porque Getúlio Vargas acaba dizendo que disseminou eles, né? Eles ficam às espreitas, né? Eles, os anarquistas também nessa época, eles ficam tudo meio que disfarçados, né? Porque devido à ditadura do Getúlio Vargas, do Vargas, né? E aí o integralismo, na verdade, ele é mais inspiração no fascismo, né? Que o fascismo inspirou o nazismo. Nós temos que ter isso em mente também. O fascismo inspirou o nazismo, né? Foi Mussolini que inspirou Hitler, né? Tá, então, mas daí o Moacir Scliar vai escrever isso em 81, né? Então, ele já tem um conhecimento histórico e já tem uma maturidade, ele sabe do que se trata, né? E daí ele vai nessa história. Mas foi o que ele falou, né? Ele vem de uma família de pessoas cultas, né? Então, pessoas eruditas, né? Daí ele tem esse conhecimento histórico. Mas uma observação interessante que você faz com relação a alguns trechos aí né, que você falou para Heloísa, já estava quando ele escreve com relação, se for levar alguns fatos aí, pensando em questão de ditadura, já foi no final da ditadura, já estava branda, digamos assim. Sim. Então, o motivo de ele não, de ele usar os felinos para falar de alguma coisa, não é o mesmo por causa de uma censura, né? Assim, ele usa como recurso mesmo, e eu acho que a ideia é ter essas diferentes possibilidades de interpretação, né? Então, não é por causa da censura, né? Agora, daí a gente tem que ver, assim, de que maneira a gente pode usar, por exemplo, porque primeiro eu falei do Todorov, né? E os demais, né? Por exemplo, o Cesarani, ou o Davi Roas, né, que são os três que a gente pegou, ou mesmo o Freud, né, no Estranho lá, o artigo do Freud, né? Certo. Você acha que dá para usar também, Freud? De alguma maneira, né? Por exemplo, a própria Zillah Berndt, lá no prefácio, né? Ela fala, o jaguar, né, representa o autoritarismo paterno, né, na obra do Moacir Scliar. Na obra do Ian Martel, é uma onça, né? Um tigre. O que é? É um tigre, né? Representa não sei o quê. Então, é uma interpretação meio psicanalítica, né? Mas eu estou adiantando demais, né?
O jaguar é o símbolo dos povos, dos astecas, né, dos povos ameríndios, né? Os ameríndios. O jaguar é o símbolo eu pesquisei, tem até uma lenda. Tem uma lenda do jaguar que a cidade, não sei se é a cidade, Jaguarão, ela vem dessa lenda do jaguar, né? Também tem uma coisa, não sei se foi proposital ou se é coincidência. Jaguarão? Onde fica essa cidade? Não sei. Deixa eu olhar aqui na internet. Conheço o Jaguari, que está aí do lado. Conheço o Jaguari, que está aí do lado de Campo Grande. Ah, é? Tem Jaguari também? Não tem Jaguari aí? Jaraguari, a Ania tá falando. Jaraguari. Mas pode ter Jaguari também, né? É no Rio Grande do Sul, Jaguarão. Ah, Jaguarão, no Rio Grande do Sul. O Onça. Que é o estado dele, né? Sim. Nossa, isso tem a ver também. Se ele misturou, né, essas ideias. Sim. Essa lenda. Ele escolheu esse felino por causa da América, né? E na história do Pi é um tigre, né? Por causa da Índia, né? Não é isso? É um tigre. Porque na Índia tem tigre, né? Sim. É porque é de zoológico, né? Também. É parecido, assim, nesse sentido, né? Mas para esclarecer o Plínio, o Ian Martel, né? Ele se baseou sim Professor. Ele se baseou sim na história do Moacir Scliar, né? Só que porque a história do Moacir Scliar é bastante extensa, né? Como eu falei, assim, o período, né? E só pelo resumo que a Heloísa fez dá para perceber, né? Então a travessia propriamente dita é só uma parte da história, né? E enquanto que a do Ian Martel, eu acho que é praticamente toda a história, né? Ou não? O Fábio, então, eu acho assim, a literatura fantástica ao longo de, né, vai fazer 1 ano que eu estou com vocês, não faltei nenhuma aula. É claro que eu não li quase nada. Mas, assim, o que mais acho legal, especialmente nas narrativas de vocês, quando vocês fazem, é claro que eu não tenho tempo de ler, mas essa narrativa, dependendo a narrativa, dependendo do narrador, da narradora, né, quando está falando, por exemplo, desse conto ou de outros que nós já estamos tantos, que torna assim, que as pessoas às vezes têm aquele talento para fazer uma narrativa desses contos que lê, usar a literatura em sala de aula, nas aulas de história também, né, como aquela vez que eu te enviei aquele artigo lá, enviei aquele artigo para a Heloísa, a literatura fonte fecunda, para a Heloísa, aquele tem PDF, eu enviei para você uma vez. Eu vou localizar. Muito lindo aquilo, nossa, velho. Elisa, que ela vai te dar um start, nossa, vai ser muito chique. É de um historiador, professor Bruno Celso Ferreira. Eu tenho, se você não encontrar ele, depois eu te envio, né? Mas eu enviei para você. A literatura fonte fecunda para a história, nossa, velho, é um regaço. Ele cita muitos autores da literatura, o Antônio Celso. É um historiador de São Paulo, um senhor já, 70 anos ele tem. Daí, assim, mas voltando, só para não me perder aqui, daí, assim, eu acho que o barato mesmo dos contos, né, das aulas, ao longo desses encontros, tantos, já vai dar 1 ano que eu tô com vocês, eu acho que o maior barato, assim, não só que eu acho algumas pessoas quando estão narrando, né, algumas participações, tem esse talento para fazer a narrativa de literatura fantástica, mas o maior barato, assim, também acaba se tornando justamente deixar a compreensão e a interpretação aberta, né, para o imaginário de cada leitor. Eu vou falar para você, se eu tivesse essa loteria, tivesse que trabalhar mais, eu ia entrar no mundo da leitura, eu não ia fazer mais nada na minha vida.
Aham. E você tem para ver. Nossa, que não me falta. Enfim. Sim, eu também concordo, né? E acho que por isso que em alguns momentos me parece que o narrador explica demais, né? Ele poderia deixar subentendido, né? Porque, Será que, fala. será que também porque ele escreve muito para criança, né, e adolescente? Pode ser. Porque eu sinto que tem, por exemplo, um adolescente ele vai ler essa obra de forma literal, ele não vai tentar pensar nessas metáforas, né, e analisar mais profundamente. E Aham. consegue-se, né, ler assim também. É, Adolescente, né, que está começando, então não sei se ele pensou nisso. pode ser, né? Ele escreva de uma maneira mais simples para atingir um público mais amplo, inclusive adolescente, né? Uhum. Quer falar alguma coisa? Não? Você leu? Eu li, mas é um pouco mais da metade, mas não terminei. Entendi. Bom, mas continuando, né? O... Pensando no conceito do Davi Roas, por exemplo, né? Ou do Cesarani, né? O Davi Roas, bem resumidamente, o que ele vai falar? Ele vai falar assim, ó, que o fantástico pressupõe também um realismo na história, né? E nesse realismo vai ter algum acontecimento extraordinário, né? E o efeito vai ser, né, de o próprio leitor se questionar a respeito da concepção que ele tem da realidade. Quer dizer, se naquela realidade tão semelhante à minha é possível acontecer algo tão extraordinário, né, a realidade ficcional que é tão semelhante à minha é possível, então na minha também pode ser, né? Esse basicamente é o conceito do Davi Roas, né? Então ele vai dizer assim, porque o Todorov vai dizer que o fantástico só existe até o século XIX, né? Porque por dois motivos. Primeiro que tem aquela questão de coisas que não eram possíveis de serem ditas no século XIX, e no século XX são possíveis, né? Uhum. Falar de perversões, por exemplo, perversões sexuais, por exemplo, de uma maneira mais direta, né? O próprio até o século XIX, o próprio escritor se censurava para falar desse tipo de coisa, né? No século XX, do século XX em diante, não. E depois e isso é possível por causa da psicanálise, né? Outra coisa, Sim. outra coisa é a o realismo entra em crise, né? No final do século XIX. Então, no início do século XX, aquilo que sustentava o realismo na literatura já não se sustenta mais, né? Então, os escritores realistas acreditavam que era possível retratar a realidade de uma maneira fiel, porque também eles achavam que era possível compreender a realidade de uma maneira mais absoluta. Algum dia a ciência vai permitir que a gente compreenda tudo a respeito da realidade, né? E que a gente possa retratar a realidade de uma maneira fiel. Isso entra em crise no século XX. Então, para o Todorov, uma vez que o fantástico pressupõe o realismo, né? Se o realismo entra em crise, o fantástico deixa de existir. Esse que o Todorov fala. Mas o Davi Roas diz que não, né? O Davi Roas diz assim: por mais que o nosso conhecimento tenha mudado com vários avanços científicos, como a física quântica, né? E psicanálise e não sei o quê, né? A maneira como a gente lida com a realidade ainda é relativamente estável, né?
Então, se eu acordar transformado num inseto monstruoso, isso vai causar uma estranheza em mim. Ou melhor, sem exagerar tanto, né? Se eu começar a ver uns espectros de fantasma, isso vai me causar estranheza, né? Então, por isso que para o Davi Rose, o fantástico ainda é possível no século XX, né? Esse é o conceito do Davi Rose, né? Mas daí, pensando no conceito do Davi Rose, o, essa história, Max e os Felinos, se enquadra? O que você acha? Acho que sim. Você acha que, assim, lendo a história Max e os Felinos, você chega a questionar. Me colocar, É? me colocar no lugar, né? Não, se questionar a respeito da sua própria realidade, se isso foi possível com ele, então é possível comigo. Sim. Você acha que sim? Porque, assim, eu acho que o Todorov, ele fala muito da psicanálise como se explicasse tudo. Só que ele esquece que as pessoas, né, nem todo mundo tem esse olhar racional sobre tudo, né? E, nem todo mundo é igual. Então, acho que por isso o leitor pode sim, né? Só que é uma possibilidade. Se ele for racional, talvez ele não vai acreditar que isso seja possível, mas se for um leitor, né, que tem um olhar mais de acreditar em coisas, né? É igual o espírito. Tem gente que não acredita, não vai acreditar em espírito, vai achar que é uma história fantasiosa, sabe? Assim como não vai acreditar que um jaguar vai estar ali de frente para você, não vai te atacar. Aham. Entendeu? Eu acho que o realismo da história não é construído com uma força suficiente, né, para que a gente se questione a, sobre a nossa própria realidade, né? Sabe? Eu acho a mesma coisa, né? Que eu falei quando eu estava pensando no Todorov, né? Mas tem uma outra coisa também, né? Que me lembra muito, né? O que acontece nessa história, né? Principalmente no final, né? Com com surto psicótico, né? Não sei se esse é o termo mais correto, mas assim, esquizofrênico, né? Sim. O cara vive uma realidade paralela, né? De perseguição, né? E então pode estar acontecendo aquilo, mas pode ser um surto esquizofrênico, né? Quer dizer, não tem nazista nenhum ali, né? Mas aquilo é uma coisa que, né? Só que tem uma questão também que é assim, o final é feliz, né? E numa história mais realista, não teria um final feliz assim, né? Ah, ele foi preso e daí depois ele volta e faz... Sim. Como que termina, Heloísa? Ele Ele fica. Deixa eu pegar. Estava em paz com seus felinos. em paz com seus felinos, né? Então, se fosse um surto esquizofrênico, ele não estaria em paz com seus felinos, a não ser com um tratamento adequado, né? Então, é como se fosse assim uma história de superação, né, de traumas, né? Mas assim, superação de traumas a partir da própria experiência, né, alguma coisa assim, né? Uhum, da própria vivência, né? Oi? Da própria vivência, né? Desse Isso. autoritarismo que ele sofreu. Então, a partir do momento que ele não teve mais isso na vida dele, meio que foi amenizado a situação. Aham. É como se fosse um gatilho, né? Oi? Um gatilho. Que a gente chama hoje de gatilho, que são Ah, coisas que te provocam a sentir aquilo ali. aham. Eu acho que dessa forma Sim. os felinos eram um tipo de gatilho, assim, para ele. Aham.
E tem uma coisa também que eu acho que também é crucial na história, que é o momento em que ele confronta de forma direta o vizinho, né? Como que você interpretou aquilo, Heloísa? Ele mata o vizinho ou o vizinho se mata? Eu entendi que o vizinho se mata. Aham. Eu fiquei assim, pensativa com relação a isso, né? Porque eu não sei se o vizinho ficou assim com tanto medo, né? Que num ato de desespero fez isso, né? Ou se tinha alguma coisa por trás mesmo e que fazia sentido e que a gente não acreditou, né, no Max. Não sei. É, Mas eu acho que foi aham, mais desespero, assim, né? Na minha opinião. sim. Ficou dúbio mesmo, né? Essa parte. Eu acho que poderia ficar mais dúbio ainda, né? Poderia ter sido escrito de tal forma que ficasse mais dúbio ainda, né? Porque ele poderia ter matado o Max ali naquele momento. Ele deu um tiro no ombro, e aí o Max se levantou e Aham, continuou seguindo, e é, ele foi e atirou no próprio peito. Tipo, aham. ficou bem, porque ele fez isso. Eu acho que se o Moacir Scler, é porque ele não é do feitio do Moacir Scler, né? Mas se ele reescrevesse essa história, talvez ele trabalhasse mais de tal forma que a gente pudesse interpretar as duas coisas. Ou o Max de fato matou o vizinho e tentou dizer que o vizinho se suicidou, né? Ou o Max, ou o vizinho se matou mesmo, né? Não, mas sobre isso ele diz que o vizinho, ele colocou a arma contra o próprio peito. Aham. Ele diz claramente. E Pois não é, fica claro que, tipo, se o Max tinha razão em relação a ele ou não. Né? Por que ele ia se matar e não matar o Max? Essa que é a questão. sim, é. Mas talvez o Moacir Scler, se reescrevesse, elaborasse melhor, Né? deixar as duas versões mais verossímeis. É isso que eu tô querendo dizer, né? Certo? Sim. Heloíse, a Hum. respeito dos contos que você falou, Carnaval de Animais, né? Você acha que também tem algo de fantástico? Então, são bem complexos, assim, são divergentes, né? Muitos ele coloca como se o homem fosse mais animal do que o próprio animal, sabe? É muito interessante, assim, como ele trabalha isso, né? Mas tem vários olhares, assim, sobre os contos. Tem também o Centauro no Jardim, né? Não sei se o senhor já leu ou já soube de uma coisa, Não, não. que é sobre um menino que ele nasce metade centauro. Só que aí o Moacir, ele trata, assim, da história, é mais como um realismo mágico mesmo, porque ele vai falar sobre a vida dele, né? Como ele se sente em relação a isso, né? Como ele quer mudar, ele quer deixar de ser centauro. E esse é um conto do livro Carnaval de Animais? Esse é um romance. Ah, O Carnaval de Animais tem várias histórias. fala, Plínio. Tô bem educado hoje, né? Toda hora levantando a mão. Você é educado. Ô, deixa eu te falar. Assim, eu procurei lá nas nossas conversas no Messenger, o Messenger, como vocês quiserem. Eu tava lá o arquivo, eu extraí o arquivo, é uma série de artigos, 12 ou 13 artigos, de um livro que é Fontes Fecundas para a História. Aliás, as fontes para a história. Tá lá, acabei de enviar no teu e-mail, tá? Ah, legal. Acabei de enviar Ah, no teu e-mail. Plínio, manda no Google Classroom. Velho, nem Tá, dá um teu e-mail, depois você põe tá bom, lá. tá Eu bom. nem mexo, eu nem tenho muita familiaridade com o Google Classroom. Tá, beleza. Heloíse. Mas tá lá, daí você lê e compartilha com a Heloísa. Acho que vocês gostaram. Ele menciona vários, Antônio Cândido mesmo, estava olhando agora nas notas, nas referências. É muito, muito lindo esse artigo, muito lindo mesmo, sabe?
Ele usa muito lindo, muito lindo. É um artigo sensacional para a história, para a historiografia, e mostra o quanto a literatura dá contribuição para a historiografia. É isso. Tá bom. Eu vou compartilhar no Google Classroom esse artigo aí. Então, Heloísa, Oi. o outro autor, né, é o Cesarani, né? Uhum. E o Cesarani, o conceito dele é bem menos claro, né? E Amplo. amplo, que eu acho que tem mais a ver com a ideia de modo, né? Do fantástico como modo, né? Que é ele vai enumerar várias características, né? Que são comuns em narrativas fantásticas, né? Mas vai dizer assim, nem todas as características aparecem em todas as narrativas fantásticas, né? E algumas dessas características também aparecem em narrativas que não são fantásticas, né? É assim que ele faz, né? Mas daí significa o quê? Significa que não tem uma divisão muito clara entre o que é uma narrativa fantástica e o que não é, né? É como se ele englobasse o maravilhoso, né? Como se englobasse o estranho ali, no fantástico também. Não é exatamente assim. É como se não é que engloba, é que as coisas se misturam, né? Sabe? Isso. É como se fosse assim, você pega as cores, né? Se você fizer um degradê, né? Daí onde, vamos supor, o vermelho e o amarelo. E a mistura do vermelho com o amarelo é laranja, né? Mas se você fizer um degradê entre eles, daí fica difícil você dizer assim, aqui começa o laranja e aqui termina o laranja e começa o vermelho, Entendi. aqui termina o amarelo e começa o laranja, entendeu? Quer dizer, Uhum. talvez seja mais complexo do que isso, né? Mas, enfim, tem um pouco a ver com isso, né? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu posso falar, pegando a teoria do Todorov, eu percebo tais coisas nessa narrativa. Pegando a teoria do Davi Rose, eu percebo tais coisas. Pegando a teoria do Cesarani, eu percebo tais coisas. Tanto de diferença quanto de semelhança, né? E essa narrativa é fantástica, o Max e os Felinos. Em alguns aspectos em outros não é, né? Mas o que importa é que eu consigo compreender melhor o sentido dessa narrativa utilizando esses conceitos, né? Meu objetivo é interpretar essa narrativa, né? Compreender como ela é construída também, né? Uhum. Não dizer o que é classificar, né? Entendeu? Entendi. Então, basicamente, é isso que a gente pode fazer na sua pesquisa, né? E também levantar esse estranho que o Freud, né, falou. A ideia do Freud é basicamente assim, que aquilo que é reprimido e volta, né? Você reprime algo, mas isso retorna. Isso retorna através do estranho, né? Mais ou menos assim, né? Aquilo que O estranho. Recentemente eu reli Freud, a Psicologia das Massas e a Análise do Eu, quando você fala isso que é reprimido, volta exatamente isso, professor. Seu admirável, Fábio. Mas isso é o Recentemente eu li Freud a que falou. Psicologia das Massas e a Análise do Eu, dizendo como é que funciona essa ideia. Não, é que essa ideia do Freud é bastante ampla, né? Se aplica a muitas coisas. Inclusive a análise que ele faz do conto do Hoffmann, né? Ele analisa o conto O Homem da Areia, né? Do Hoffmann. Daí ele faz isso nesse artigo chamado O Estranho, né? Daí ele vai... Então, ele explicaria essas coisas estranhas através
desse estudo das consciências, né? Eu não sei muito sobre Freud, tem que estudar. Não, basicamente é como se fossem, esses felinos, eles são isso que o Marx é, reprime e retorna, né? É o autoritarismo do pai, né? E daí, ou um trauma, o trauma que ele vive tendo que fugir do próprio país daquela maneira, né? Mas e ao mesmo tempo que ele tem uma identificação, isso que pega, assim, na interpretação, porque eu fico tentando entender por que essa atração que ele sente também, né? Que é desde de infância. Não Então, consigo. O pai dele não é retratada só de forma negativa, né? Então, Então, mas a questão é assim, você não é precisa, você não precisa dar uma resposta, para tudo. não, absoluta, definitiva. Esses felinos são isso. Mas pode ser, né? Sugere, né? Porque na verdade é isso na própria narrativa, né? Por exemplo, a narrativa sugere que pode ser um delírio dele no bar, né? Não é isso? Mas ao mesmo tempo sugere que pode ter acontecido de fato, né? Não é isso? Uhum. E o Moacir Scliar escreve dessa maneira para que seja assim mesmo, não é? mas a manifestação da psique, ela vem, assim, fica evidenciada na literatura. A literatura, de uma maneira descomprometida, fala literatura num sentido amplo, da literatura dentro das letras, né? E a linguística permitem a evidência e a materialização da psique, né? O ser falar suas loucuras, escrever e manifestar as suas loucuras, né? Tudo junto e misturado. Sim, é como se fosse assim, a literatura é também uma expressão do inconsciente, né? Esse artigo mesmo, o Antônio Celso citando Bakhtin, como é que é, o Antônio Cândido, né, entre tantos outros. Enfim, literatura é fantástica, e nas letras, pena que eu avacalhei com o curso aí. Se eu não tivesse avacalhado, eu tinha concluído. Só que eu tô sentindo saudade, quero ver como é que tá meu pé de pé em frente ao bloco das cênicas. Eu deixei um pé de pé plantado. O pé de pé. Um pé de pé. Depois você vai lá um dia, você passa por lá e dá uma olhada para mim, faz uma Tá, eu vou olhar. 2018. Se eu conseguir identificar lá o seu pé de pé, eu fotografo e te mando. Por favor, é um pé de pé. A cor eu não sei dizer. Todavia, dá uma baita de uma aula de geografia com história, falando dos solstícios e equinócios. Velho, aí já comecei com minhas loucuras aqui. Tá. Até passou um pouco a febre, que eu tomei 40 gotas de pirona. Aí já começo com as minhas doideiras aqui. É psique, é manifestação, a literatura. A gente pode até escrever uma poesia, um conto, qualquer coisa agora aqui junto, já sair qualquer coisa. Não, escreve aí, Plínio, daí você manda pra gente. Escrevo nada, meu. Não vou escrever, não vou fazer nada, meu. Heloísa, ó, uma outra coisa que eu queria te falar é assim, ó, o José J. Veiga, o Moacir Scliar e o Murilo Rubião, né? O Murilo Rubião foi o autor que eu estudei, né? Eles são considerados como precursores do fantástico moderno no Brasil, né? Então, a impressão que você teve, né, de que a história tinha muitos elementos do fantástico, ou semelhança com o fantástico, não é assim, por acaso, tudo bem? Então, claro que a gente lê e fala, pô, mas até que ponto, né? Então, e aí que entra a pesquisa, né? Certo? Uhum. Daí você tem que procurar mais artigos que falem sobre o Moacir Scliar, né? E sobre Marx e os Felinos, né? Para ir
Tem essa questão que ele fala que é realismo mágico, né? Para ele escreveu essa obra e era um realismo mágico e que não parece fazer muito sentido por esse. O próprio Moacir Scliar escreveu isso. Sim, não foi numa entrevista ele falou isso. Ele fala que é realismo mágico. É. Ô, Fábio, não vai ficar bravo não, por favor, mas eu vou falar. Aliás, eu vou perguntar para a Heloísa. Oi, Heloísa, você conhece o canal da Tatiana Feltrin? Sim. Porque é muito, muito legal, então, as narrativas dela e tal, as apresentações, enfim. Será que ela fala sobre esse livro? Ela fala, nossa, velho, que ela mulher é muito louca, velho. Nossa, ela ali, não sei, nossa, velho, sou o maior fãzaço dela. Ela faz mais uma apresentação, assim, para quem não leu, né? Ela não faz um debate, assim, para quem... Não, mas eu tô falando no sentido de encontrar lá algum material, né? Alguns livros. Eu encontrei os livros de mitologia que eu tenho sugestão dela, apresentação, e eu quero comprar os livros. Já ter comprado os livros, acabei enrolando. De assim, mitologia? Ela faz mitologia, uns livros bons, ela faz a resenha, ela fala bem assim, bem objetivo, bem precisa, né, no que o livro vai, no que a obra vai oferecer, né, para pesquisa e tudo mais. Por isso que eu tô falando, assim, né, lá, ela, com certeza que ela tem deve ter alguma gravação, algum vídeo dela falando de alguma desse autor, Moacir Scliar. Sim, pode ser. Porque ainda mais depois que a Luísa falou que ele tem mais de 70 obras. Que loucura, não sabia se veio. Pois é, né? É uma obra bastante extensa, né? E é um autor que não é tão conhecido assim, né? Deveria ser mais conhecido. Eu acho que ele é bastante conhecido, né? Mais ou menos, né? Mas para quem é de letras já, né? Sim. Mas... Coloca como você falou dessa produção acadêmica toda, né? Literária. Eu ali imediatamente pensei assim, será que a Globo já produziu algo dele? A Globo se aproveitar de algum... Se aproveitar não, a Globo usar alguma produção. Tem uma coisa interessante que ele... Eu não sei se é um ensaio que ele vai falar da época lá da vacina, da varíola, né? Que é muito parecido com a época que a gente viveu, né? Com a vacina e com as pessoas indo contra a vacina. Eu achei muito interessante isso. Que é bem próximo da realidade, né? Com a vacina. Coisa do Oswaldo Cruz, não é isso? Foi. Ele vai falar sobre isso, sobre essa época. Mas eu não cheguei a ler, não. Só vi, assim, por alto, né? Bom, mais alguma coisa? Né, Heloísa? Eu acho que a gente tem que tentar formular... Nossa, Heloísa. Pera aí, eu tô falando. Desculpa. Qual que é a formação do Moacir? Não, é porque eu conheci esse artigo dele. Quando fala você já conhecia? Só por conta disso. Que legal. Porque a Anne fez fisioterapia. Artigo dele. Ele tem algumas coisas na área da medicina, algumas obras. Aí eu conheci, o que eu conhecia dele, tanto que quando falou que ia ler esse livro, mas quando falou o nome do autor, eu lembrei desse artigo, que é a História do Conceito de Saúde. Eu não sim. Legal. Ele é fenomenal, né? Ele é muito inteligente. Escreve sobre tudo, praticamente. Mas então, né, Heloísa? Acho que a gente tem que conseguir formular uma questão mais específica para não se perder, né? Tipo assim, a pergunta da sua pesquisa tem que ser mais específica do que?
Porque senão, o Fantástico na novela Max e os Felinos. Daí a gente vai ficar viajando, né? Sabe? Tem que tentar formular. Por isso que é bom ler mais críticos para conseguir formular uma coisa, Mais específica. isso, né? Uma pergunta mais objetiva, assim. Fechar um pouco mais, né? Entendeu o que eu tô querendo dizer? Uhum. É. E daí a gente consegue fazer. E o Neo Fantástico, professor? Será que Pois é, explica? esse neofantástico, eu acho que, pelo menos pelo artigo do Al-Azraq, né? Chama Jaime Al-Azraq. Uhum. Ele não define muito bem o que seja. Ele só fala, ele defende. E por que ele escreve isso? Para questionar a ideia do Todorov de que o fantástico só vai até o século XIX. Entendeu? Ele meio que vai englobar as obras, as novas É. obras. Não, daí, assim, a ideia dele é assim: o que vem depois, o que vem do século XX em diante, e tem características de fantástico, ele chama de neofantástico. Só que o artigo é bastante curto. Eu acho que a gente, em algum dos encontros, falou sobre esse artigo. Né? Sério? Mas Não. eu vou ver direitinho e eu vou. E eu te falo. É porque eu achei ele só em espanhol, né? Em espanhol eu não entendo. Ah, é verdade, só tem em espanhol. Eu vou ter que botar ele no tradutor. Mas tem que tomar cuidado, porque o Google Tradutor ele pode fazer umas traduções. Isso é complicado, né? Ele melhorou bastante, né? Dizem. Assim, de uns anos para cá ficou bem melhor. Só que mesmo assim, às vezes algumas traduções são meio esquisitas. Tem muita coisa sobre Fantástico, só que muita coisa que não é traduzida, né, para português, então é complicado, né? Tem, mas a questão é assim, que você não precisa saber tudo, né? É. E por isso que fechando melhor a pergunta, tudo bem, né? Entendeu? Uhum. Né? Eu acho que esses três autores são suficientes, né? O Todorov, o Cesarani e o Davi Rose. Né? O Davi Rose vai falar sobre o neofantástico, mas ele vai questionar o É. Ele vai questionar. É por isso que eu não sei até que ponto é confiável, né, professor? Porque quando você critica, você acaba não enxergando. Né? Assim, eu queria um ponto de vista que visse como algo positivo para ver, comparar, né? Porque Como assim? Eu não entendi. não, ele tem um olhar crítico, Sobre o né? neofantástico? Não, fantástico, é. Aham. E aí eu queria ver um olhar que não criticasse, né? Que concordasse para poder julgar de uma forma mais. Mas isso não é possível de você julgar. Porque quando você julgar de uma forma mais, esse mais é o quê? Imparcial ou justa, né? Não sei qual é o termo que você estava procurando, mas não existe isso, né? Não existe nem imparcialidade nem justiça. Porque tinha que ler o texto mesmo, né? Para poder saber. Ler o texto mesmo, do Al-Azraq, É. que eu acho que eu compartilhei lá no. Porque, pelo que eu entendi, né? Ele engloba, né? Essas alegorias, e ele engloba essas obras que tenham essa vertente, né? Que utiliza como alegoria. Mas aí preciso ler. Eu não lembro se ele faz isso, não. Assim, a memória que eu tenho é de que ele simplesmente escreve aquele artigo para dizer que o fantástico continua Uhum. século XX em diante, né? Basicamente, Eu acho que ele vai falar sobre Kafka, Júlio Cortázar, né? Aham. E vai englobar esses autores. Deve ser por isso, então, que eu entendi. Mas eu vou reler lá, eu vou ver primeiro se eu compartilhei,
se a gente tratou desse artigo em algum encontro do NAFTA, né? Isso, Uhum. Do Al-Azhar, que eu lembro que o senhor falou quando... Só não vou lembrar qual ponto que era, mas era do Júlio Cortázar. Então sim, foi Sim, comparado, foi discutido. foi discutido. Vou procurar o vídeo, então, dessa discussão, que aí já... Tá. Mas assim, basicamente que eu me lembro é isso. E daí o que o Davi Rose vai falar? Ele vai falar, não existe tanta diferença entre o fantástico até o século XIX, que muita gente chama de fantástico tradicional, né? Entre o tradicional e o moderno, para que se crie um novo termo. É isso, basicamente, né? Agora, é tão relevante assim essa discussão, né? Eu acho que é só em relação a gênero, né? Quando se você olha em relação a gênero, aí você precisa dessa divisão. Isso, é. Agora, se você compreender que o fantástico É um modo. é um modo do que um gênero, então essa discussão não tem tanta. Então não vou para esse caminho. Sim. Assim, e eu entendo que é um modo mais do que um gênero, né? Mas até eu chegar a essa conclusão, demorou muito tempo. E eu vou demorar muito. Não, mas tudo bem, assim, o importante é a gente conseguir definir a pergunta e desenvolver a pesquisa, né? Uhum. Tudo bem? Tudo bem, professor. Então tá. Só para mais alguma coisa que vocês queiram falar? Não? Heloíse, não? Plínio. Não, né? Você falou pelo long time, pô. Brincadeira. Boa. Eu vou assistir, Não. eu vou assistir. Eu fiquei assim, agora Aham. vou me entreter com algo bem diferente no YouTube, que eu vivo no YouTube. Vou ver uma entrevista do Moacir, de 1900 Ah, e... legal. Enviei o link aí, da época que o Roda Viva não era tão morto como é hoje. Roda Ah, Viva, nossa, os entrevistadores. aham. Aí o link aí, vou assistir o Moacir, vou conhecer ele. Beleza, beleza. Obrigado, só isso, tchau. Pera aí. O próximo encontro. O próximo encontro, eu conversei com a Juliana. Eu já falei isso para vocês? Acho que eu. Não, acho que não, né? Eu conversei com a Juliana, ela foi uma orientanda minha do Prof. Letras, né? E ela fez uma pesquisa numa escola, né? Com a literatura fantástica, né? Com os alunos dela. E daí eu falei para ela, eu pedi para ela no próximo encontro falar sobre o trabalho dela, né? A gente combinou para o dia 7 de junho, né? Que é daqui a 2 semanas, né? Uhum. E daí ela falou, eu falei assim, olha, escolhe alguns contos, né, para a gente ler e conversar sobre o seu trabalho. Daí ela falou, tá bom, e ela escolheu um só e depois ela ia pensar em outro. Deixa eu localizar aqui qual que ela falou, que é da Lígia Fagundes Telles, né? A Caçada, né? Não sei se vocês já leram, é um conto relativamente conhecido, já, né? Uhum. E tem o outro é As Formigas, né? E Vem a Ver o Pôr do Sol, né? Esses que eu lembro, assim, que tem a ver com o fantástico, né? Só que ela não falou. E depois teve um outro autor que ela estudou também, que ela utilizou nessas atividades. Esqueci o nome dele. Tem um conto chamado O Homem com um Furo na Mão. São uns contos assim, né? Professor, um termo que o senhor usou até para chamar as escritas, né, das pessoas é o insólito, né? Que eu acho que engloba a maioria das coisas. Eu Também. acho. O outro autor chama Inácio de Loyola Brandão.
Mas daí, daí eu defino direitinho, eu já vou compartilhar o livro da Lígia Fagundes Telles, porque eu acho que todos esses contos estão no mesmo livro. Uhum. Então tá, então acho que por hoje seria isso, né? Sim. Então agradeço pela presença, pela participação e até o dia 7. Tá bom? Tá, tchau. Tchau, Tchau. tchau.